capítulo 53 do livro do profeta Isaías. Seguro que você já meditou neste texto. Seguro que você já leu algumas vezes esse texto. Eu quero, nesta manhã, neste tempo que nos queda, pero hoje é dia de fiesta, logo estaremos desfrutando de um tempo muito especial. Então, puedo ir hasta las 6 da tarde. Não, que va. Profeta Isaías, capítulo 53. Não hace falta perguntar se você conhece, porque estou seguro que você conhece. Dice a palavra del Senhor: quem ha creído a nuestro anúncio? E sobre quem se ha manifestado el braço de Jehová? Subirá qual renuevo delante de él, e como raiz de uma tierra seca, não há parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sem atrativos para que le deseemos. Despreciado e desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado em quebranto, e como que escondimos de ele el rostro, foi menospreciado e não lo estimamos. Ciertamente llevou ele nuestras enfermedades e sufrió nuestros dolores, e nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Deus e abatido. Mas ele herido foi por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz foi sobre ele, e por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilhamos como ovejas, cada qual se apartou por su camino, mas Jehová cargou en él el pecado de todos nosotros. Angustiado ele e afligido, não abriu sua boca. Recuerden bem, não abriu sua boca. Como cordeiro foi levado al matadero, e como oveja delante de sus trasquilhadores, enmudeceu e não abriu sua boca. Outra vez. Por cárcel e por juízo foi quitado. E sua generação, quem la contará? Porque foi cortado de la tierra de los vivientes, e por la rebelião de mi pueblo foi herido. E se dispuso como los impíos su sepultura, mas com los ricos foi em su muerte. Aunque nunca hizo maldad, nem hubo engaño em su boca. Com todo isso, Jehová quiso quebrantá-lo, sujetando-lhe a padecimiento, quando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos dias, e la voluntad de Jehová será em su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma e quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muitos, e llevará las iniquidades de ellos. Portanto, yo le daré parte com los grandes, e com los fuertes repartirá despojos, porquanto derramou su vida hasta la muerte, e foi contado como los pecadores, habiendo ele llevado el pecado de muitos e orado por los transgressores. Amém? Seguro que você conhece esse texto. Seguro que você já orou lendo este texto. A mim me passa igual. Quando miramos um siervo inocente, quando miramos um homem sem pecado, sem falhos, sem debilidade, entregando sua vida a homens e mulheres, a Bruno, a Luiz, a Samuel, a todos nós outros pecadores. E o que me chama a atenção e me encanta é que no versículo 7 habla que ele angustiado foi.
pero callado. Não abriu sua boca. Quando miramos os evangelhos, como os irmãos conhecem, há um momento que o evangelista Lucas, ele escreve com total perfeição e trata de la humanidade de Jesus, não o Cristo, Jesus, homem. Quando estava a ponto de morrer em la cruz, ele se angustiou tanto que seu sudor chegou a ser gotas de sangue. Se tu miras, como tu já, seguro que já mirou, em los evangelhos, o evangelista Lucas é o único que narra este momento específico. Não há como explicar como um ser humano chega a sudar sangue de tanta angústia. A psicologia talvez explique com palavras em teoria, mas a prática é muito complicado. É um nível de estresse, pero que não se pode imaginar. E uno chega a sudar sangue. Já paramos para imaginar sobre isto? Já paramos para entender o que foi o sacrifício allí na cruz del Calvário? Às vezes decimos, Senhor, como é difícil te seguir. Senhor, como é difícil fazer tu vontade. Uau, será que isto não é mais complicado que isto? O texto empieza com uma pergunta, porque de verdade é complicado entender como alguém passa por um sofrimento como este. O texto inicia com esta pergunta: quem ha creído a nosso anúncio? E sobre quem se ha manifestado o braço de Jeová? Luego o autor explica por que será necessário que o siervo de Deus sofra esta humillação. Hoje entendemos um pouco, não muito, quem é este siervo. Pero neste entonces, quem imaginaria que seria o único hijo e um amor incondicional? Porque amar uma pessoa que me hace bem, amar Tatiana, amar Evelyn, amar Bianca, para mim isto nem custa esse. Porque de la mesma maneira que ellas três me trai faena, como os irmãos conhecem já, pero me dão muito amor, cuidam quando eu necessito. São as três que estão aí, são minhas melhores hinchas. Você disse assim? Sim, quero que eu progresse como os aficionados, são meus melhores aficionados. Então, para mim é fácil amá-las. Pero a pergunta é: amar a quem não me pode oferecer nada? De uma te contesto, humanamente hablando, já te digo, nem amo. Pastor, não pode ser isso. Pode. Porque assim é a vida. E quando nos despojamos desta capa de perfeição que queremos ter, entendemos que não somos nada. E que necessitamos em todos os momentos de nossas vidas o auxílio de nosso Deus Todo-Poderoso. Seja em el despertar por la mañana, quando pongo mis pies al suelo, que salgo de mi cama, já é uma vitória. Porque há muitos que vão acostar-se e já se acabou a vida. Pero nesta manhã eu hablo como o salmista hablou e cantou. Me acostei, dormi tranquilo, porque Deus me ha sostenido. Bendito seja o nome de Jesus. Todo é Deus. Pastor, pero esto é eres uma marioneta? Que seja, entenda como queira, pero prefiro assim. Pastor, e onde queda o livre albedrío? O mío queda na mão de Deus. Por quê, pastor? Porque quando leio a palavra, entendo que os planos de Deus são melhores para mim. Os propósitos de Deus são melhores para mim. Hasta os processos difíceis, as lutas que enfrentamos em nossas vidas, se é propósito de Deus, não são lutas, são processos que o Senhor permite para bendecir aún mais nossas vidas. Bendito seja o nome de Jesus. Pastor, entender algo e ter alegria em el sofrimento.
Sí, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Porque quando estamos em meio, pastora Loli, de um processo difícil, pero sabemos, estamos confiados, como dije uns domingos atrás, estamos confiados que não estamos solos. Me gusta dizer isto. Pastor, isto é repetitivo, para que tu entiendas. E eu também entendo, porque hablo para mim. Estou escutando o que estou falando. Nós outros não estamos solos. Há um consolador, aleluia. O Espírito Santo de Deus. Levanta tus manos al cielo e recebe este aliento esta manhã. O Espírito Santo não te deixa solo. Ele está contigo, com tu casa, com tu família. Se tu crê nesta palavra, aplauda ao Senhor esta manhã e glorifica su santo nome. Aleluia. El escritor, o profeta Isaías, recebendo palavra de Deus, ele escreve. En este capítulo ele habla del Messias, de Jesucristo, e todo o que ele sofreria por nossos pecados, por los pecados de la humanidade. Isto é muito forte, hermano. Esta profecia é asombrosa. Imagina escuchar esto en este entonces. Si yo leo hoy, tiembla mi carne, los pelos me... Assim se dice. Imagine-se, en este entonces, alguém dizendo: mira, alguém vai morrer por tu pecado. Quem será? A pergunta é esta, já de uma. Quem será? Não, pastor, eu não tenho esta curiosidade. Tu eres o primeiro. Porque eu lendo aqui, já pergunto, sabendo que és o Messias, eu pergunto: quem será este? Quem será este premiado? A quem tocou este sofrimento? Porque se fuera um de nós, imagine-se, nós outros padres aqui. Mira, Bruno, eu quero Evelyn para morrer por pecadores. Não. Por pecadores. Se fora por inocente, já não daria. Imagina por pecadores. Não, pastor, não é assim. É assim. Nenhum de nós outros teníamos esta capacidade. As mamás e os padres que estão aqui, há dias que queremos nossos filhos, mas é este momento solo. Quando Deus chega, papi, mami, ai, meu lindo, meu amor. Há uma meia hora atrás estava sendo rábia aqui. Mas sigue sendo menino. É assim. Quando muito, dos dias molestos. Pero o amor de padre é maior que todo. Não vou nem falar sobre isso, porque isto é para o culto da família. Pero o amor de um padre hacia um filho é inexplicável, pastora Loli. Pero este padre entregou seu único filho. Não tinha 2, 3, 10, 1. Seu único filho. Para quem? Para Bruno, pecador, falho, lleno de debilidade, irmã Pertonila, que hace dieta, pero não logra os intentos de la dieta, porque não sigue aí. Pero a culpa também é de los hermanos. Viernes comida, sábado comida, domingo comida. Então, já não há como seguir. Pero este profeta, homem de Deus, inspirado por el próprio Deus, traz esta profecia asombrosa para este entonces. Quem poderia crer que Deus elegiria um servo humilde, seu filho, seu único filho, como sabemos, para entregar-se por amor à humanidade? Esta ideia é contrária com ele. Permita-me bem, não quero ofender a nadie, pero esta ideia de entregar o que temos de precioso, esto va de encontra ou é contrária com o orgulho e a forma de pensar de los seres humanos. Pastor, não diga isto. Direi. Sigo dizendo. Nós queremos as coisas buenas para uno. É difícil entender que há gente
más necesitada que nosotros. Por eso que cuando interrogaron el Maestro Jesús, ¿cuáles son los mandamientos o el mayor mandamiento? Porque yo hago esto, yo hago aquello, yo diezmo, yo ofrendo. Eu vou a la igreja de lunes a lunes. E quando o pastor não abre a igreja, eu lo llamo. Pastor, estou aqui na porta, não viene a abrir. Estou aí, pum, 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 pum. Jesus dijo, hipócritas. O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e amar a tu prójimo. Pero não parou assim, não parou o texto. Como a ti mesmo. Eu me amo de uma maneira sublime. Tenho que amar Pastor Luiz de la mesma maneira. Tenho que amar meu inimigo de la... Hermano, esto não é fácil. É fácil? Não, não diga que não é. Que se não fuera por la gracia de Deus e la acción del Espírito Santo, não estaríamos aqui. Como os hermanos são estudiantes da palavra, leitores da palavra, há uma diferença quando chega a graça e as coisas que passavam em el Antigo Testamento. A gente cometia equívocos, pecado, Deus mata. Leia a história. Pero vino a graça. A graça viene com o dom maior que há. E há atitudes que para nós, ou ações que para nós são sencillas. Não sei se me entende. Pero miramos um vídeo aqui hoje que Percy nos ensinou. Uma cajita. Um juguete. Uns bolígrafos. Um quaderno. Los niños como se estuviera ganando 1 milhão de euros. La misma sonrisa. E aqui nós tiramos os juguetes. É assim, não estou falando mal, pero é nossa realidade. Pero estes niños, aqui é um exemplo, pero conhecemos aqui montones. Aí às vezes decimos, não, pero uma cajita esto. Percy junto com este comitê de missões, que quer ser pero sim uma cajita, porque é a atitude, a ação de mirar, a sonrisa destes niños. Nós vamos progredindo, hermanos, não com grandes ações, pero vamos pouco a pouco, hasta chegar ao ponto de uma estatura de varão perfeito, pero aí já estaremos em la Nueva Jerusalém. Quantos têm essa esperança? Então, esta ideia é contrária ao orgulho humano. A menudo, Deus opera através de médios que não esperamos. Se chamar a cada um dos hermanos que passaram aqui adelante para contar um testemunho, iba a dizer que se sorprendió com o que Deus está fazendo ou com o que Deus ha hecho, porque o Senhor trabalha ou hace as coisas a la maneira de Ele, não a nossa maneira. Porque como disse o texto, pedimos, pero não sabemos o que estamos pedindo. E o Senhor conhece nossa necessidade. A fortaleza del Messias, este siervo humilde, se revela em sua humildade, sofrimento e misericórdia. Não havia nada de hermoso nem majestuoso em la aparência física deste siervo, como disse aqui o versículo 2. Subirá qual renuevo delante de ele, e como raiz de tierra seca, não há parecer nele, nem hermosura le veremos, mas sim atrativos para que lhe deseemos. Não havia nada que eu não mirasse, não, este vou seguir. Não, este sim é meu rei glorioso. Quando leemos os evangelhos, vamos entender que este povo de Israel estava esperando um grande rei em seu cavalo, não sei qual ele colou, pero com uma espada, porque eles já estavam acostumados com isto, reis fortes, Saúl, Davi, Salomão, logo depois, homens de guerra. Aí vino em um burrito sabaneiro. Não sei se cantou a canção, el burrito sabaneiro, pero que foi assim, foi humilde,
humildade, sem faena, sem lío. Tenho que morrer? Tenho. Os discípulos, pero maestro, que tu vas a morir? Mira, ustedes tranquilo, hay que cumprir a profecia. E às vezes ponemos pega em tantas coisas, não? Sim ou não? Ah, não me gusta o café sem açúcar. Pero a mim já está me gustando, depois de quase 2 anos. Al princípio eu tinha rabia de Andrés e de los demás que puseram para tomar isto. Álvaro, agora já tomo tranquilo. Pero não é fácil se acostumar com coisas que não estamos acostumbrados. Buenas Martim com arepa, panada, bunhela, essas coisas. Buenas esto. Barbacoa. Pero coisas que não estamos acostumbrados. Isto não é bueno. Pero aí está a clave de nossas vidas. O evangelho é basado em lo que renunciamos, não em lo que ganhamos. Pero quando pensamos que estamos perdendo algo, com Jesus estamos ganhando todo. Aleluia! Estamos ganhando todo. Pastor, esta batalha que estou enfrentando, já apontei em minha renda, perdida. Mentira do inimigo. Estás em meio do processo e saldrás ganador em nome de Jesus. Recibe esta palavra ora que sale para tu vida. Tu não estás em meio de uma batalha solo, tu estás com Jesucristo batalhando tus peleas. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Escute-me bem. Como alguém iba crer em uma história como esta? Que o nome iba padecer por isto. Israel não iba receber um nome como este. Eles estavam esperando um grande libertador. Quem iba seguir a uma pessoa que não transmitia segurança? Quem iba seguir a alguém dizendo, mira, acompanhe-me em um burrito sabaneiro? Para nada, irmão. Para nada. Alguém quer seguir uma pessoa que está em um cochaço, em um cavalo. Vamos à guerra, em um burrito. Não. Mira, tu tranquilo, eu me devuelvo a minha casa. Pero aí está a clave do ministério de Jesus. Sua humildade. Porque a força de nosso Senhor não está em sua aparência. Alguém mira para um e diz, mire, e isto? ¿Dónde vas? Pero não sabes. Eles não conhecem o poder que há dentro de ti. A acção do Espírito Santo em tu vida. Glória a Deus, glória a Deus. Quem iba a seguir? Aunque o grande número de seguidores de Jesus não foram atraídos por sua aparência, como leemos em los evangelhos. As multitudes, e aqui está a clave, eram atraídas por los milagros, por la sanidade e principalmente por la salvação. Quando alguém que estava enfermo se acercava a Jesus, Jesus dizia, vete em paz, tu fé te ha salvado. Aleluia. Há milagre esta manhã. Há milagre de Deus esta manhã. Não sei como tu entrou por estas portas. Não sei como foi tua história este mês de outubro. Pero o texto disse que o sofrimento que era para cada um de nós, Ele levou na cruz. Então te alegra esta manhã. Glorifica su nome esta manhã. Não te preocupas com o que vai passar. Sigue enfocado em lo que Deus tiene para ti. E por la sangre que foi derramada allí en la cruz del Calvário, toda artimanha del inimigo que viene contra tu casa, contra tu família, cai por tierra esta manhã. Glorifique a Ele, aplauda a Ele, porque Ele está presente na casa. Glória a Deus. O profeta deixa muito claro que qualquer pessoa
que é fiel a Deus, tem que aprender ou aprende a enfrentar persecuções por el bien de la justicia. El texto dice, despreciado, versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Escúcheme bien. Há momentos que não entendemos os sofrimentos que passamos em nossas vidas. Há momentos que decimos, Senhor, ¿por qué enfrento tudo isto? Pero basado en esto, Jesús sufrió no solo por la justicia, sino por nuestros pecados. E aí está a clave. Este homem de dolor foi e todavia es hoy despreciado e desechado por muitos. Por muitos. Outros despreciam não solamente a ele, sino a su gran don, que é o perdão. E isto é forte, hermanos. Despreciamos o perdão de Jesus. Despreciamos lo que ele tem de mais hermoso. Não mirou quem era Bruno. Não se preocupou. Não quis nem saber, aunque sabia. Pero aún assim se entregou em la cruz por mis pecados. Como pode uma pessoa entender isto? Principalmente neste entonces, el Antigo Testamento. Como entender que uma pessoa inocente iba a morrer por los pecados de muitos. Es decir, uma pessoa inocente e sem pecado conseguir suportar o castigo, pero castigo que não era para ele, castigo que era para Bruno, para nós. Os sacrifícios, como os hermanos sabem, no Antigo Testamento normalmente se moria cordeiro, pero agora não era cordeiro, era siervo inocente. Matava-se cordeiro e o sacrifício estava arreglado, os pecados estavam arreglados, supuestamente. Pero o profeta não habla de cordeiro, habla de siervo justo e inocente. Pero uma coisa, como digo, é matar cordeiro. Pero morir uma pessoa, foi o que passou com nosso Senhor. Pero Deus estava abriendo a cortina del tiempo. ¿Para qué? Para que el pueblo del tiempo de Isaías pudiera mirar hacia adelante y ver el futuro sufrimiento del Mesías. Las profecías desde el Antiguo Testamento. Vendrá un libertador. Vendrá un Mesías. Pero ¿cómo entender que el Mesías vendrá así, de esta forma? Escute-me bem. Assim como o perdão resultante deste sofrimento para este pueblo, e também estaria o perdão disponível para todos. Dile a tu hermano, el perdão é para ti também. Dile fuerte, não são as unas, el perdão é para ti também. Oh, bendito seja o nome poderoso de Jesus. E a pergunta é, a que me encanta neste texto. Eu sei que você pode ter algumas perguntas, mas fíjense nesta. Temos a percepção necessária para ver e reconhecer a identidade do Messias prometido que vino a morrer por nós. Temos esta percepção. Reflexionamos al diário sobre este sofrimento ou solamente ao primeiro domingo de cada mês? Se não reconhecemos este sofrimento e a obra de Jesus, e todavia seguimos rechazando esta obra, como muitos, nosso pecado é muito maior que os israelitas deste entonces.
porque ellos não viram e não sabem o que sabemos. Ellos não imaginavam o sacrifício allí en la cruz. El versículo 11 describe la gran familia de creyentes que se hicieron justos. Leia comigo. Versículo 11. Verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Llevó allí en la cruz nuestros pecados, nuestros dolores, nuestras dudas. No necesita contestarme. ¿Cuántos de nosotros tenemos dudas al diario? Tenemos dudas hasta en qué ropa ponemos. Tenemos duda de cosas tan tontas, hermanos. Pero seguimos con duda. Pero si tú crees, hoy es una mañana que se cae toda duda en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo allí en la cruz del Calvario. Fuimos justificados, no por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas. Fuimos justificados porque aceptamos a Cristo como nuestro único e suficiente Salvador. Não é por mérito próprio. Em Romanos capítulo 10, versículo 9 diz que se confessares com tu boca que Jesus es el Senhor e creyeres em tu corazón que Deus le levantó de los muertos, serás salvo. Segunda de Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: al que não conheceu pecado, por nosotros lo hizo pecador, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. ¿Cuántos creen en Jesucristo de Nazaret? Levanta tus manos lo más alto que pueda. Se tu crees em Jesucristo de Nazaré, tu já és victorioso, porque tus pecados foram perdonados. Te alegra esta manhã. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluya. La justificación de nuestra vida, de nuestros pecados, ha sido quitado. E agora nosotros somos revestidos de la bondad de Dios. De la bondad de Dios. Efésios capítulo 4, versículo 22. Enquanto a la passada maneira de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, e renovaos em espírito de vuestra mente, e vestiu del nuevo hombre, creado según en la justicia y santidad de la verdad. Escute, yo camino para el final. En el Antiguo Testamento, como los hermanos saben, y ya hablé anteriormente, los sacrificios eran de animales por sus pecados. Aquí, el inmaculado siervo del Señor se ofreció por nuestros pecados. Aleluya. Él es el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hay una cena muy interesante en el Nuevo Testamento. Cuando Jesús se aproxima del Jordán, del río Jordán, para ser bautizado. El hombre de Dios, Juan Bautista, mira hacia él y dice: no, esto no puede pasar. Yo que tengo que ser bautizado por ti. Yo soy pequeño, yo soy débil. E ele escreve em São João capítulo 1, versículo 29. El seguinte dia viu Juan a Jesus que venia a ele e dijo: he aqui el Cordero de Deus que quita el pecado del mundo.
nossos pecados foram perdonados. Há outra expressão bíblica que me encanta. Juan, não este evangelista, em um momento onde tuvo a revelação do Apocalipse, e estava preocupado, porque vi um livro, os irmãos conhecem, vi um livro, Apocalipse capítulo 5, el rollo. Quem poderia desatar este rollo? Quem tendria esta capacidade? E os irmãos conhecem o texto, pero em el versículo 6 del capítulo 5 diz: E mirei, e vi que em meio del trono, e de 4 seres vivientes, e em meio de los ancianos, estava em pé um cordeiro imolado, que tinha 7 cuernos e 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda tierra. Versículo 7. E vino e tomou el libro de la mano derecha de que estava sentado en el trono. E quando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes e los 24 ancianos se postraram delante del Cordeiro. Todos tinham harpas e copas de ouro llenas de incenso, que são as orações de los santos. Tu oração não é rechazada. Oh, aleluia. Escute o versículo 9. E cantava um cântico novo, dizendo: digno eres el de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. ¡Wow! Juan quedou preocupado. Quem tendrá a capacidade de abrir este livro? El Cordeiro de Dios que está aquí en esta mañana. Levanta tus manos al cielo. El Cordero de Dios murió por tus pecados. El Cordero de Dios se entregó por tus pecados. Alabe a Él, glorifique a Él. Si quiere, dale grito de gloria, de aleluya. Aplauda a Él esta mañana, porque Él venció la muerte. Él venció la cruz. Él venció. Él venció. Y por eso somos justificados. Un sufrimiento que era para Bruno, um sofrimento que era para mim, para ti, pero Ele tomou o sofrimento e cargou hasta a cruz para dar-nos vitória. Glorifique a Ele esta manhã, te alegra em la presença de Ele. Tus pecados foram perdonados, tus pecados foram perdonados. Eu repito uma vez mais, tus pecados foram perdonados. Não há mais espaço em tu coração para a dúvida. Chegou a esperança que tu deseja. Levanta, aleluia, tu cabeça. Não quede mais buscando ou intentando fazer coisas a tu maneira, com tus próprias forças, porque a cruz representa tu vitória, a vitória de tu casa, a vitória de tu família. As artimanhas do inimigo caem por terra esta manhã. Os intentos do inimigo contra tu casa e contra tu família caem por terra esta manhã, e o espaço que se abre em tu coração é espaço de aliento, de esperança. Quantos recebem esta palavra? Aplauda ao Senhor, porque estamos na presença do Senhor.